Vamos falar de Vasco, encerrada a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar também, as meninas do futebol golearam, sapecaram o Búzios. Vamos falar também. Segundo o Globo, o Vasco deve a SEDAI, mas tanto o Vasco quanto a SEDAI têm valores divergentes. Vamos falar também o próprio Globo perdendo aí a vergonha, querendo dar um patrimônio público para o clube, cujos a família Marinho é torcedora. Vamos falar também a apuração dos colegas do Expresso 123 sobre... Tem personagens novos dessa saga, da 77, cujos eles depositaram um valor pesado de 446 mil a uma empresa que Relâmpago, cujo um dos sócios é o irmão do atual primeiro-ministro da Inglaterra. Tudo isso já, salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo, e amanhã, justamente amanhã, às 6h30 da noite, a bola vai rolar, e como vai rolar em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Vasco, é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 13ª rodada do retorno, que o jogo será apenas na Sport TV e na Premier. Bom, e até a Cazé TV está passando no esporte com eu nem lembro quem o esporte está enfrentando agora, mas seja como for, não vai ser do Vasco. E então, ainda não me liguei qual é o jogo da Amazon Prime nesse final de semana. Mas para esse jogo, o técnico Fernando Diniz não terá o Ryan, né? Inclusive o Ryan foi um personagem do Vasco indo, né, para Bragança, né, no aeroporto. O presidente Pedrinho falou sobre a possibilidade de renovação de contrato com o Joia Vascaíno, mostrando otimismo. Veja. Valeu, boa tarde. E aí, renovação com o homem lá? Vamos lá, tá encaminhando? Tá indo, devagarinho. Renovação com o Ryan? Vai dar tudo certo. Valeu, Pedrinho. Boa viagem. Boa viagem, bom jogo lá pra gente. E o Diniz falando da ausência do garoto, dizendo que é hora do menino descansar. Veja. Ryan, deixa o menino descansar um pouquinho. Até amanhã, Diniz. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa viagem. Valeu, Marquinhos. Bom, será uma ausência sentida, mas de qualquer forma é do futebol, faz parte, né, da rotina de jogador de futebol se lesionar, mas acho até que deveria, depois do segundo gol, Fernando Diniz substituiu o Ryan, mas não, ele aguentou os 90 minutos e agora vai se tratar, e no lugar dele a tendência que o Pablo Maete seja o substituto, né? O time muda um pouquinho a forma de jogar no ataque, já que o argentino fica mais fixado na área adversária e o Nuno e o Andrés Gomes tendo que ajudar na marcação e municiar o argentino. Então, o provável time e o resto da equipe que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Nelson Sim, Paulo Henrique, Robert Hernan, Cuesta e Lucas Piton. Barros, Tixexé e Felipe Coutinho.
Nuno, Andrés Gomes e Vaete serão esses 11 que iniciarão jogando amanhã em Bragança Paulista, como eles venceram a gente por 1-0 no turno. Agora é hora deles, a gente vencer eles no retorno. Mesmo o último jogo que o Vasco venceu o Bragantino em Bragança Paulista. Bom, e as meninas sapecaram o Búzios, valendo pelo campeonato estadual, na modalidade, né, por 10-0. A Mavi fez 2 gols, a Babi fez 2 gols, a Carol, que fazia um ano que não marcava, marcou gol, com um show de gols das meninas da colina, né, no futebol feminino, no Campeonato Carioca do futebol feminino. Bom, eu estou decepcionado com as meninas, porque no Campeonato Brasileiro era para alcançar o objetivo, né, que era subir para a elite do futebol feminino, mas não vai acontecer. Mas, pelo menos no Carioca, que as meninas lutem, pelo menos pelo título. Na próxima rodada vai pegar o Flamengo. Seria bom vencer pela rivalidade, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bonitas meninas goleando. O adversário é frágil, mas justamente por isso tem que fazer mesmo o saldo de gols. Bom, e o Globo disse que o Vasco deve à SEDAI 10 milhões de dívidas de abastecimento de água. O Vasco disse seja como for, mostra a incompetência das administrações anteriores. Essa sete com 1 ano e meio, não conta só ela, o associativo lá atrás. Para chegar a esse valor, que se fosse 2 milhões, se fosse 1 milhão, não importa. É uma vergonha, uma incompetência sem tamanho. Esqueceu, achou que pagou um mês, mas não havia pagado. Acontece. Agora, acumular esse valor todo, seja 6, seja 10, é uma incompetência que agora vai sobrar para Pedrinho arcar. Vão batalhar na justiça para saber o valor correto, já que a instituição fala um valor, o clube fala um valor, a SEDAI fala outro. Seja como for, quando a justiça estabeleceu um preço, pelo jeito o Vasco terá que pagar, não tem jeito. Não tem só, meu Deus do céu, quanto que vai acabar o Vasco pagar preço pela incompetência dos seus políticos. Mas dizem que tem político que presta no Vasco, né? Eu continuo achando que nenhum político do Vasco presta. Por isso mesmo que eu sou a favor da revenda. Bom, pode falar aí. Revenda, os colegas do Expresso 123, abraço a todos os colegas do 123. Apuraram que logo assim que o Vasco assinou a venda do futebol para 77 Sports, misteriosamente, que nem há nesse contábil do clube, foi repassado 446 mil a uma empresa que não existe mais, durou 4 meses, teve 4 meses de vida, cujo os sócios são o Maxwell Boros, que é o irmão do atual primeiro-ministro Boris, e a esposa dele, que é brasileira. Quem apurou isso foi a comissão que investiga a venda para 77, e
louco para saber o motivo essa venda para 77. E esse valor aí que chegou, ninguém sabe o destino, ninguém sabe o motivo. Por que o Vasco, esse dinheiro teve que passar para essa empresa? Qual foi a participação dela na venda? Não há registro disso. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos que devem vir mais à tona. Ninguém imaginava que o irmão do primeiro-ministro britânico tivesse alguma coisa a ver com o Vasco, né? Quando eu acho que não tem mais nada para surpreender, vai lá e surpreende. Bom, e o Globo fazendo hoje um editorial defendendo o repasse do Maracanã para o Flamengo. Eles ganharam um terreno para fazer seu estádio, mas eles mostram ser competentes, que eles precisam se apoderar de um patrimônio público que não foi só o torcedor rubro-negro, foi o torcedor vascaíno, foi o torcedor tricolor, foi o torcedor, naquela época existia no América, Bangu, que já era na década de 50, quando o Maracanã foi inaugurado para a Copa de 1950, que acabou, foi programado, como em 2014 foi programado, entre aspas, aquela obra toda para o Brasil ser campeão em casa, mas não aconteceu, acabou não acontecendo, assim como a inauguração do Maracanã, né, que o Mário Filho foi um entusiasta do Maracanã, inclusive o nome do estádio é devido a isso. Mas naquela época, pelo menos o Brasil chegou na final da Copa do Mundo, perdeu na final da Copa do Mundo, mas foi com contribuinte carioca. E agora, do nada, querem repassar, porque a atual gestão, planistas, como diria a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não querem fazer o estádio lá ali no polo gastronômico, né, do lado da rodoviária Novo Rio, querem apenas se apoderar do Maracanã, que é um poder público. Já foi uma coisa que o Ministério Público, se fosse séria, investigaria uma licitação contaminada feita pela IA. O ex-governador, o atual governador, o ex-secretário de Planejamento, todos torcedores de apenas um clube que visou apenas os interesses de um único clube. E o Globo, que nunca, a família Globo nunca escolheu a preferência pelo clube da Gávea, inclusive o Roberto Marinho foi um dos que popularizaram o time da Gávea. Inclusive o Galvão Bueno diz justamente na biografia feita por ele mesmo, que ele quase foi demitido da Globo. No início dele da Globo, que ele alarrou um Vasco Flamengo, elogiou o Vasco demais, que o Roberto Marinho deu um esporro nele, achando que ele estava elogiando o Vasco demais. E, inclusive, na final da Libertadores de 2019, foi um ano
excepcional no time da Gávea, não tem como negar isso. Os donos da Globo, atuais donos da Globo, foram de jatinho lá para acompanhar o time da Gávea. Agora eles estão tentando aí convencer a massa que simplesmente entregue a um único clube um poder. Esse time que se goza ser rico, não quer construir com estádio, sem poder público, parece que eles não funcionam. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, às 5h30 da tarde. Análise rápida da escalação. Depois, durante o intervalo, uma análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá em Bragança Paulista. Até mais.